As tensões militares aumentam entre os Estados Unidos, China e Rússia. Os recentes movimentos navais revelam um cenário complexo e tenso. No início de agosto, 2 embarcações da Marinha Russa zarparam de Vladivostok, com previsão de paradas nas Ilhas Kurilas antes de retornar ao seu porto de origem. Esse movimento não foi acidental, pois ocorreu em águas próximas à China e Coreia do Norte, onde a Rússia busca fomentar a imagem de diversas parcerias na região do Extremo Oriente. Os preparativos para essa missão incluíram paradas logísticas e de descanso para a tripulação ao longo da rota, além de eventos para a mídia em plataformas de televisão e redes sociais. O exercício chamado Força na Verdade 2025 visava elevar o moral do público em meio ao clima de guerra, omitindo detalhes sobre os objetivos que seriam exibidos para evitar dúvidas que pudessem questionar a eficácia da missão. Entretanto, a verdade é que essa movimentação naval russa não impressionou quem observasse a situação. Embora as embarcações estivessem em movimento, a verdadeira dissuasão parecia ausente. A Marinha dos Estados Unidos, posicionada no Alasca, ocupa um papel central nesse quadro. As aeronaves de combate e de reabastecimento aéreo operam sem interrupção, enquanto a arquitetura de defesa em Fort Gley proporciona um sistema robusto para a proteção da região. As patrulhas costeiras e abertas oferecem visibilidade e resposta rápida, reforçando a segurança. Os guardas costeiros dos Estados Unidos mantêm a lei e a segurança marítima diariamente, enquanto o sistema NORAD assegura a coordenação eficaz entre os Estados Unidos e o Canadá. Enquanto isso, a atividade militar não se limita à presença russa. Em 28 de agosto foram relatadas atividades submarinas possíveis ao largo da costa da Noruega, cuja defesa é crucial para a OTAN. Esse espaço estratégico que conecta o Atlântico ao Ártico é monitorado constantemente por sonar e aeronaves de patrulha. As regras de engajamento nesse cenário marítimo são claras, e as ações da Rússia e da China parecem sufocadas pela força dessa rede de interações. Qual será o próximo movimento de cada lado neste jogo de xadrez geopolítico em alto mar? A cada nova manobra, a tensão aumenta, enquanto as nações globais se posicionam em busca de supremacia no nosso instável cenário internacional. A situação marítima na região do Ártico e do Pacífico tem gerado intensos debates sobre o futuro da segurança global. A busca cada vez mais evidente de Putin pela ajuda da China levanta questões intrigantes. A recuperação do Alasca, por exemplo, entraria em conflito com as realidades militares e legais. Esta região é fundamental para os planos de defesa nacional dos Estados Unidos, totalmente integrada em uma estratégia que abrange o espaço aéreo, marítimo e até espacial. O tiro de canhão da defesa dos Estados Unidos, a arquitetura de defesa contra mísseis balísticos, juntamente com a rede de radares, cobre a linha Pacífico-Ártico. As patrulhas marítimas e as missões de segurança costeira são ciclos mantidos regularmente pelos Estados Unidos. Esse panorama revela que a retórica de Putin sobre a possibilidade de tomar o Alasca de Trump não faz parte da política real independentemente de quem esteja no comando em Washington. A hierarquia defensiva na região permanece invariável. Isso implica que as exibições navais de Moscou não vão além de simples exercícios. O custo de qualquer tentativa de intimidação nas águas influentes da região é previsível e elevado. Uma nova dimensão com a China nesse cenário, a presença da China adiciona uma nova camada de complexidade ao quadro. Recentemente, os voos de bombardeiros chineses próximos ao Alasca trouxeram um novo tom estratégico ao espaço aéreo. Aliado a isso, as patrulhas navais conjuntas entre Rússia e China têm sido repetidamente realizadas no norte do Pacífico, buscando transmitir uma mensagem clara de presença na região do Ártico e no Pacífico Norte. A abordagem da China em relação ao Ártico combina elementos econômicos e diplomáticos, sendo a retórica da Rota da Seda Polar conectada a rotas marítimas e suprimento de energia. Ao mesmo tempo, a Rússia se une a esta narrativa com seus planos próprios de expansão no Mar do Norte. Há regionais do Alasca em jogo com essa colaboração, ambos os países tentam estabelecer um ritmo que distraia os Estados Unidos e seus aliados em seu flanco norte, marcado por interesses estratégicos. O Alasca, em particular, surge como um dos focos importantes nesse contexto. Mas será que essa coordenação será suficiente para formar um verdadeiro mecanismo de dissuasão? Para a Rússia e a China, a atratividade do Alasca repousa sobre 3 pilares principais.
a lógica geográfica do Estreito de Bering e das rotas marítimas do norte, a abundância de recursos naturais como energia e minerais, e o desejo de estar próximos de pontos críticos da rede aérea e marítima dos Estados Unidos. Mantendo a janela aberta enquanto isso para os Estados Unidos, o Alasca oferece uma visão clara do seu panorama tanto pacífico quanto ártico. Essa janela não pode ser fechada, pelo contrário, deve ser ampliada. Para a Rússia, a profundidade estratégica de sua frota do norte é complementada por sua posição no Pacífico, criando uma dinâmica de competição que se torna um verdadeiro campo de batalha, não apenas um símbolo. Como todos esses movimentos se desenrolarão? Estaria o mundo à beira de uma reviravolta inesperada na geopolítica global? As tensões crescem, e a busca de aliados se intensifica. Num cenário tenso, o mundo observa o equilíbrio delicado entre grandes potências. A região do Alasca, cruciante entre o Pacífico e o Ártico, permite que os Estados Unidos monitorem cada movimento, como se estivessem espiando através de uma janela que não pode ser fechada, apenas ampliada. Para a Rússia, sua frota do norte se fortalece nessa dinâmica, reforçando suas alianças. A administração do Alasca busca vínculos com capitais asiáticas, enquanto Pequim não tira os olhos da evolução política e comercial dessa relação. Ao mesmo tempo, o acesso comercial e tecnológico do norte para a China está criando uma espécie de proteção marítima. Mas essa competição torna-se mais do que um simples simbolismo. É uma arena real de disputa, regida por leis internacionais e pela balança de poder. O clima político em torno do Alasca é vigiado de perto, com supostas conversas entre líderes globais sendo discutidas dentro de um prazo estreito de 2 semanas. A promessa de redução de sanções ecoa na mídia, enquanto a verdadeira intenção, um cessar-fogo, é tratada como justificativa. Capitais europeias permanecem céticas, cientes de que soluções temporárias não resolverão a tensão. O cenário em Washington oscila entre a pressão contínua e a cautela para evitar uma escalada. Essa dança política deve ser acompanhada pelos sinais do mar, pois a dinâmica marítima dita o compasso das decisões. A Rússia, por sua vez, planejou uma exibição de troféus usando as palavras "estamos alcançando resultados em campo" para criar um impacto psicológico, omitindo detalhes técnicos sobre os armamentos ocidentais exibidos. Essa omissão esconde os pontos controversos, e a única manchete a ser destacada foi a exibição próxima ao Alasca, suficiente para atrair as pequenas multidões que ali se formaram. No entanto, círculos estratégicos compreendem que o verdadeiro poder reside em indicadores econômicos e militares, e essa exibição não pode substituí-los. O ato se revelou mais um movimento para elevar a moral interna e criar uma imagem no exterior. Ao revisitar a dimensão chinesa do Alasca, os temas de energia e logística surgem com destaque. Projetos de gás natural liquefeito e acesso aos mercados asiáticos se tornaram pilares da diplomacia regional. A atividade nos portos do Extremo Oriente é vista como uma constante interpretação de estratégias moldadas por necessidades energéticas. Agora, com a crescente tensão, o que será da paz e das alianças neste jogo de poder? As consequências podem ser mais radicais do que imaginamos. Desafios estão se intensificando entre Estados Unidos, China e Rússia, especialmente na região do Alasca. Na semana passada, a Marinha dos Estados Unidos enviou destroyers para suas águas costeiras após a presença de diversos navios de guerra russos e chineses nas proximidades. O contexto geopolítico está em ebulição e é preciso entender até onde essa tensão pode chegar. Recentemente, 2 navios da Frota do Pacífico da Rússia ancoraram no porto de Providenia, na região de Chukotka, como parte de uma missão patriótica chamada Força na Verdade 2025. Durante essa incursão, armas ocidentais supostamente apreendidas foram expostas nas cobertas dos navios, uma manobra de Moscou para exibir seu poder e clamar vitória em frente aos cidadãos locais. Essa exibição também serve como um lembrete de que a Rússia está disposta a defender seus interesses com vigor. Mas o que realmente está por trás desse movimento? Durante a mesma semana, um avião de reconhecimento IL-20 da Rússia entrou na zona de identificação de defesa aérea do Alasca, provocando a resposta das aeronaves dos Estados Unidos e Canadá. Este tipo de ato estratégico não é casual. É uma dança cuidadosamente ensaiada de provocações calculadas. O que está em jogo é a coleta de dados sobre as reações de defesa, enquanto a presença militar na região é constantemente monitorada. Essa rotina de tensão se intensifica, e o cenário não parece promissor. Agora, a situação na região do Alasca é também marcada por uma conexão com a China.
O aumento das atividades comerciais e o interesse por recursos naturais são um sinal de que Pequim está investindo na construção de um novo caminho estratégico no Ártico. No entanto, os desafios permanecem, pois preocupações com segurança, sanções e a necessidade de seguro limitam o potencial de exploração. Mesmo assim, China e Rússia parecem determinadas a melar a liderança dos Estados Unidos na região. Mais intrigante ainda é o papel que essas movimentações têm no quadro da segurança internacional. Embora os diálogos sobre normas de segurança e questões ambientais continuem, a tensão está à espreita. Os conflitos não são apenas sobre combate, são sobre controle de rotas e recursos em uma área cada vez mais importante geograficamente e economicamente. Estar preparado para crises como as do Corredor Suqui ou as manobras no Báltico é crucial. Nesse X da questão, o que realmente significa a presença militar russa no Alasca? E até onde a China está disposta a ir para expandir sua presença no norte? O equilíbrio de poder na região está se transformando em um jogo de xadrez geopolítico, onde cada movimento é decisivo. Com a Marinha dos Estados Unidos mantendo vigilância, a pergunta que paira é: quais serão os próximos passos em um tabuleiro tão volátil? Em suma, a atividade nos portos do Extremo Oriente e as interações com as capitais asiáticas refletem uma busca por influência, mas a realidade é que tais movimentos navegam em águas turbulentas. Eles não apenas expõem a vulnerabilidade da Rússia, mas também revelam um cenário complexo e multifacetado, onde a política e a segurança estão entrelaçadas de forma intrincada. As tensões militares entre os Estados Unidos, China e Rússia continuam a crescer. Um jogo estratégico se desenrola no Pacífico. O cenário fica ainda mais complexo com a presença de aliados como Japão e Coreia do Sul, que não deixarão espaço aberto no Pacífico Oriental. Neste contexto, Noruega e Finlândia estão prestes a reforçar suas redes de defesa, enquanto a Rússia busca visibilidade em mares distantes, pressionada por questões internas. Por sua vez, a China avança com sua agenda no Ártico, fazendo cálculos políticos rigorosos. Assim, o Alasca se torna um monitoramento crucial para essa dinâmica. Os sinais no campo revelam-se cruciais. O tempo de voo das aeronaves e L-20 e seus equivalentes será algo a ser acompanhado de perto. Além disso, o ritmo das patrulhas conjuntas entre Rússia e China nas águas do Pacífico se tornará um indicador importante. A movimentação das submarinas da classe Yasen e os alarmes nos pontos de interseção da NORAD devem ser observados minuciosamente. O tráfego civil e os padrões de segurança ao longo do Estreito de Bering serão também avaliados. Os contratos de energia e logística no Alasca oferecem um panorama político profundo. A segurança das redes submarinas na Europa do Norte configura outra frente de interesse. A soma desses elementos indica um limiar de crise iminente. Quando esse ponto for atingido, uma resposta coordenada será fundamental para evitar falhas de cálculo. Para entender a situação no Alasca e as possíveis repercussões, é preciso analisar o mapa e os dados juntos. O mapa mostra a geografia, enquanto os dados revelam o poder. O Estreito de Bering é uma passagem, não uma porta. As chaves que abrem essa porta são a capacidade militar e econômica. As chaves russas não conseguem girar a maçaneta, enquanto as chaves da China não se encaixam no perfil de risco almejado. O mecanismo americano é complexo e exige manutenção constante. O NORAD age como a linguagem-chave, enquanto a frota do Pacífico é o reforço e as bases do Alasca, as articulações. Caminhar ao redor do mostruário diante dessa porta não garante a entrada. As mudanças não ocorrem sem o ato de passar para dentro. Com a crescente colaboração entre aliados e a intensificação das atividades militares, a verdadeira questão é: até que ponto cada nação está disposta a ir por suas ambições no Ártico? Uma reviravolta está prestes a ocorrer, e o que estava escondido pode mudar o cenário de forma drástica. Será que o Alasca se tornará o próximo campo de batalha geopolítico? Prepare-se, pois o clima de tensão se intensifica e as respostas podem ser surpreendentes. Na mesma semana em que atividades submarinas foram detectadas na costa da Noruega, com o silêncio intencional das forças armadas locais para proteger segredos estratégicos, exercícios militares prosseguiram junto à Finlândia e outros aliados. Essas manobras focam tanto na caça a submarinos quanto no controle marítimo, mostrando que a frota do norte da Rússia é vigiada cuidadosamente em vários pontos. Sinais captados no Pacífico e nas linhas do Mar de Barents revelam uma coordenação silenciosa que une os dois extremos do espectro marítimo russo.
O monitoramento na Europa do Norte, portanto, influencia diretamente as análises feitas no Pacífico, reforçando uma verdadeira prova de resistência que acontece simultaneamente nos dois frontes. Além disso, as movimentações dos submarinos nucleares no Pacífico adicionam uma camada extra a esse quebra-cabeça naval. Estados Unidos e Rússia emitem comunicados que sugerem atividades em áreas diferentes, em intervalos curtos, uma clara estratégia de atrair a atenção do adversário e medir sua reação. Durante esse período, imagens abertas ao público revelaram que alguns submarinos da classe Yasen não estavam nos seus acostamentos habituais, enquanto submarinos da classe Oscar II chamavam atenção na base de Zapadnaya-Litsa. A ausência incomum dos Yasen, destacada pelos analistas, não indica uma movimentação definitiva, mas sugere uma mudança de ritmo nos deslocamentos. Os Estados Unidos adotam táticas semelhantes, movimentando silenciosamente seus próprios equipamentos estratégicos para locais incertos. Mantendo a mesma linguagem política de equilíbrio entre o visível e o invisível. Essa comunicação velada faz parte do gerenciamento rotineiro de crises na região do Pacífico. A Rússia, por sua vez, repete essa linguagem em Alasca, um recado claro para os americanos. Eles não estão sozinhos e agora têm uma aliança firme com a China. É nesse contexto que Putin tenta estender seus planos do Pacífico ao Ártico, buscando auxílio chinês em um jogo de poder que foge a qualquer lógica realista. Mas porque se é impossível retomar essa região, Putin insiste desesperadamente nessa busca e parceria com Pequim. O objetivo de reclamar o Alasca é irreal, desfazendo-se nas barreiras militares e jurídicas. Essa área é um pilar crucial nos planos de defesa nacional dos Estados Unidos, onde vigilância aérea, marítima e espacial trabalham juntas em perfeita sincronia. A superioridade aérea e a rede de alerta precoce funcionam incansavelmente nas bases do Alasca, formando o escudo que protege a região dia e noite. O som constante dos radares, o ronco distante dos jatos militares, o cheiro do vento ártico carregando a tensão, tudo denuncia uma vigília incansável. Será que essa aparente calma esconde uma tempestade prestes a explodir? Que segredos ainda se escondem nas profundezas geladas do Ártico? E, sobretudo, até onde a aliança entre Moscou e Pequim está disposta a ir para desafiar a ordem vigente? O silêncio da região pode ser mais ameaçador do que qualquer som de batalha. Você está preparado para descobrir o que está realmente acontecendo entre os gigantes do poder militar mundial? As tensões militares estão crescendo entre os Estados Unidos, China e Rússia. Você sabia que a Marinha dos Estados Unidos enviou destroyers para a costa do Alasca, depois que quase uma dúzia de navios de guerra russos e chineses foram vistos patrulhando em águas internacionais próximas? No dia 27 de agosto, 2 navios da Frota do Pacífico da Rússia atracaram no porto de Providenia, na autonomia Chukotka, como parte de uma missão patriótica chamada Força na Verdade 20.125. Durante essa missão, armas ocidentais supostamente capturadas em uma zona de operação militar foram anunciadas para serem exibidas nas coberturas dos navios, mas sem detalhes sobre tipo e quantidade. Moscou tentou revestir esta visita de um ar triunfante, mostrando sua bandeira e celebrando conquistas diante do público local. As atividades no porto incluíram exposições públicas e apresentações no estilo de museu, tudo cuidadosamente orquestrado para maximizar a repercussão na população. No entanto, as verdadeiras intenções da Rússia nesse movimento estão envoltas em mistério. Os voos do IL-20, que ocorreram na semana de 27 de agosto, destacaram-se no cenário aéreo. Um IL-20 russo novamente penetrou em uma zona de identificação de defesa aérea do Alasca, com um tempo de voo de aproximadamente 2 horas e 20 minutos, chegando a 26 milhas náuticas ao norte da ilha Shemya. Sem seguir o procedimento de identificação padrão, caças lançados pelos Estados Unidos e Canadá foram enviados ao local. As aeronaves I-3K C-135 e F-16 formaram uma janela de missão crucial nesse contexto, capaz de medir emissões de radar e respostas de defesa. Por mais que essas ações parecessem coletar dados valiosos, o ciclo de reação permaneceu o mesmo, conforme ditam as regras da ADIS. Com a situação em constante vigilância, foi reportado que os 2 navios partiram de Vladivostok no dia 1 de agosto e, segundo os planos divulgados, fariam uma parada nas Ilhas Kurilas antes de retornar a Vladivostok para finalizar a missão. Mas, o que realmente se esconde por trás deste movimento naval? Enquanto você reflete sobre isso, imagine a agitação nos mares ao redor, o som das ondas e o aroma de sal no ar. As águas estão prestes a se agitar ainda mais.
O que será que vem a seguir nesta disputa de poder no hemisfério norte? Emergindo a partir de intensas atividades subaquáticas reportadas na costa da Noruega, as forças armadas do país mantiveram detalhes em sigilo por questões de segurança. Este território se torna um elemento crucial da rede de guerra antissubmarina do norte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O estreito entre o Atlântico e o Ártico é rigorosamente monitorado por sonares e aeronaves de patrulha. A presença militar dos Estados Unidos na região é constante, com ciclos regulares de patrulhas marítimas e missões de segurança costeira. O que essa cena revela sobre a retórica imperialista de Putin em relação a Alasca? Naquela mesma semana, manobras militares prosseguiram com a Finlândia e outros aliados, focando em caças submarinos e controle marítimo. O ritmo dessas atividades sugere que a frota norte russa está sendo considerada em ambas as extremidades, do Pacífico ao Mar de Barents. Essas comunicações são fundamentais, pois mexem com as interpretações nas costas europeias e influenciam a percepção no Pacífico. Enquanto isso, a movimentação de submarinos nucleares na região do Pacífico adicionava uma nova camada ao painel marítimo contemporâneo. Estados Unidos e Rússia emitiram anúncios insinuando uma atividade crescente em distintas áreas em intervalos curtos, uma manobra que visava chamar a atenção estratégica da outra parte. Durante esses dias, imagens de fontes abertas revelaram que alguns submarinos da classe Yasen não estavam visíveis nos docas, enquanto plataformas da classe Oscar II chamaram a atenção na base naval Zapedna Yalitsa. A ausência dos submarinos Yasen destaca uma mudança de tática. Ainda que os dados não revelem informações definitivas sobre sua desdobragem, a manobra dos Estados Unidos de deslocar suas plataformas estratégicas para áreas incertas também carrega uma linguagem política, a necessidade de equilibrar o visível e o invisível em tempos de crise. Essa linguagem é parte do gerenciamento rotineiro de crises no Pacífico. Mas por que Putin, mesmo ciente de que não pode recuperar a Alasca, busca desesperadamente apoio chinês? A aspiração de reivindicar a Alasca parece incompatível com a realidade militar e legal. Este território é uma camada prioritária nos planos de defesa nacional dos Estados Unidos, onde monitoramento aéreo, marítimo e espacial se entrelaçam, garantindo a superioridade aérea e uma rede de alerta antecipado que trabalha em sinergia nas bases do Alasca. O desespero e a ambição de Putin podem ter consequências inesperadas. O que ele está planejando a seguir? A tensão aumentará antes de uma nova revelação? As tensões militares estão em alta. Você poderia imaginar que os Estados Unidos enviaram destroyers para a costa do Alasca enquanto quase uma dúzia de navios de guerra russos e chineses patrulhavam águas internacionais nas proximidades? Em 27 de agosto, 2 navios da Frota do Pacífico da Rússia atracaram em Providenia, na Chukotka, como parte de uma missão chamada Força na Verdade 20.125. Durante essa operação, armas ocidentais alegadamente capturadas em uma zona de conflito seriam exibidas. Mas os detalhes sobre quantidade e tipo dessas armas permanecem um mistério. Moscou tentou chamar a atenção, apresentando suas conquistas para o público local e celebrando sua bandeira como um símbolo de vitória. A atmosfera estava cheia de expectativa, com exposições e apresentações em estilo de museu, tudo cuidadosamente elaborado para impressionar a população. Mas por trás desse espetáculo, o que a Rússia realmente pretende? Os voos do IL-20 durante a semana de 27 de agosto adicionaram uma camada intrigante ao cenário. Um IL-20 russo adentrou novamente a zona de identificação de defesa aérea do Alasca por cerca de 2 horas e 20 minutos, chegando a apenas 26 milhas náuticas da ilha Shemya. Sem seguir os procedimentos de identificação, caças dos Estados Unidos e do Canadá foram enviados para interceptar o avião. As aeronaves I-3K C-135 e F-16 formaram uma missão crucial, mensurando o radar e respondendo a potenciais ameaças. Apesar das aparências, as reações, ao que tudo indica, permanecem consistentes. Então, os 2 navios que partiram de Vladivostok em 1 de agosto tinham planos de parar nas Ilhas Kurilas antes de retornar ao seu ponto de origem. Mas o que realmente está por trás deste movimento naval? Visualize-se em meio ao tumulto das águas, ouvindo o rugido das ondas, sentindo o frescor do sal no ar. Algo grande está por vir. Enquanto você considera as intenções ocultas desse movimento, há rumores sobre a nova dinâmica no teatro global. As tensões entre os blocos ocidental e oriental estão se intensificando.
Poderiam essas manobras ser parte de uma estratégia mais ampla ou uma mera exibição de força? E enquanto o mundo observa com atenção, qual será o próximo passo nessa intricada dança diplomática?